Здравствуйте, everybody! Welcome to Moscow. Sim, a gente continua em Moscou. Continua em Moscou. Vocês estão hoje num Underground. É um restaurante perto de Park Culture, Underground. Eu estou tomando um Irish Coffee absolutamente maravilhoso. E a nossa conversa hoje vai ser Rússia e além. Vai ser uma conversa seríssima. Eu já estou aqui há vários dias. Eu tive reuniões absolutamente espetaculares, jantares, conversas secretas, etc. Encontro com informantes. Estou para fazer uma viagem muito importante e vocês vão saber mais tarde, talvez já na próxima semana. E o Pepe Café está indo muito bem, obrigado a vocês todos. Continua a audiência excelente e os meus fabulosos amigos que tornam esse canal possível, eles me falam, peça para as pessoas assinarem. Então, assinem e distribuem e assinem vocês todos no Brasil e na diáspora lusófona no planeta inteiro. Vamos fazer esse canal chegar rápido, bem rápido, a 100 mil assinantes. E aí vai ter ótimas surpresas daqui para frente. Para começar essa história eu vou tentar começar com uma imagem para vocês. Uma imagem extremamente várias imagens, in fact, bastante tóxicas. Uma delas é da distribuidora de biscoitinhos que armou o golpe no Maidan de Kiev em 2014, ela fez uma visita a Kiev. E no meio de uma praça vazia, rodeada de seguranças, mas até o limite, e impedindo justamente que alguém com uma pistola ou algum sniper pudesse visar a senhora Nuland, ela fez uma ameaça, entre outras coisas, direta à Rússia, dizendo que o senhor Putin pode esperar algumas surpresas do fronte ucraniano daqui para frente. Quando um personagem tóxico como esse, que é um dos principais neocons, ela, uma neocon extraviada, demente, casada com o padrinho absoluto dos neocons, Robert Kagan, faz uma ameaça dessa, isso significa que todo o sistema de operações negras e sujas da CIA e de outros tentáculos do Deep State está por trás. Ou seja, a Rússia pode esperar surpresas muito desagradáveis daqui para frente, traduzidas em uma palavra para vocês todos: terror. Atentados terroristas dentro da Federação Russa. Por isso que isso é tão sério. Claro, a inteligência russa, interna e externa, e militar também, são 3 agências diferentes, eles sabem de tudo isso. E eles estão se preparando. Eu não digo que estejam totalmente preparados, porque muitos desses atentados têm um certo sucesso dentro da Federação Russa. Um ataque contra um barco da frota do Mar Negro, ou ataques contra civis em Lugansk ou em Donetsk, como houve recentemente um ataque contra um café, padaria em Lugansk, com um número de mortes absurdo, incluindo senhoras e crianças. Então essa é uma ameaça de que o próximo estágio, já que eles estão perdendo a guerra no terreno, que é algo que a gente vai conversar nos próximos Pepe Café, o plano B, que na verdade é um plano A também, sempre foi, é um plano A+, ou A-, é atentados terroristas. Ao mesmo tempo, isso coincidiu, poucos dias depois da viagem dessa tóxica representante dos neocons, a briga de cachorros entre a camiseta, o sweatshirt verde suada, cocainômana em Kiev, e o general Zaluzny, que é o comandante geral das Forças Armadas Ucranianas, essa briga de cachorros chegou ao limite, e no ponto em que a gente está praticamente certo que Zaluzny foi expulso do poder por Zelensky e vai ser embaixador da Ucrânia em Londres.
que é um posto que não significa absolutamente nada. Basicamente, ele vai conversar com o MI6 em Londres. Essa é a diferença. Em vez de conversar com o MI6 em Kiev ou em Lviv, right? Então, isso também é muito complicado, porque não se sabe qual será o novo comandante ucraniano das Forças Armadas e o principal candidato é o homem da CIA, Budanov. So, o que tudo isso nos diz, essencialmente? Que a CIA ganhou a guerra, a briga de cachorros dentro de Kiev. Os neocons desesperados, o homem deles sempre foi Zelensky. Mas o homem da CIA, do que a gente chama de Black Ops, das operações negras, das operações sujas, que é o que eles sempre fizeram, por exemplo, no Afeganistão, em todo o oeste da Ásia, ex-Oriente Médio, esse provavelmente vai ser o cara que vai controlar esses ataques terroristas contra a Federação Russa. Ou seja, o que vem daqui para frente vai ser extremamente sujo, barra pesada, embora o sistema russo de inteligência militar esteja preparado. Enquanto isso, continua, e eu já tive algumas informações de dentro e breve, bem de dentro, a técnica russa, que é, como a gente já discutiu, um misto de um camaleão ou um caranguejo, andando bem devagar, e a máquina de moer carne. Ou seja, as perdas ucranianas entre mortos e feridos são inomináveis, não há mais um exército regular capaz. As pessoas que eles estão chamando para o exército estão literalmente pegando anciãos em filas de ônibus. É uma metáfora, mas é muito próxima da realidade. Então, vários desses elementos eu coordenei numa coluna ligando com um depoimento absolutamente extraordinário do Dmitry Medvedev. Medvedev, ex-presidente russo e agora o vice-chairman do Conselho de Segurança russo. Eu vou citar algumas das coisas que o Medvedev falou, porque ela coloca, nessa coluna, ela dá a entrada. Eu fiz uma ligação direta com Born to be Wild, do Steppenwolf. Muitos de vocês, baby boomers, vão saber, vão fazer a relação direta, porque Born to be Wild é um dos hinos da história do rock mais absolutamente extraordinários. Bom, e o Medvedev, nesse post, ele foi totalmente Born to be Wild, porque ele tem uma margem de manobra de falar na lata, direto, o que o presidente Putin não pode dizer e o que o Ministério das Relações Exteriores, por razões diplomáticas, também não pode dizer. Então, entre outras coisas, ele fala de políticos ocidentais que estavam fazendo aquela coisinha nas calças e os medíocres generais da OTAN, lançando a maior operação de, digamos, de ensaio de guerra dos últimos anos e desde a Guerra Fria, ou seja, dos últimos 30 e poucos anos, que são os exercícios da OTAN que começaram agora há pouco e vão até maio com, vejam bem, 90 mil soldados de 31 países, 50 navios de guerra, 80 caças, bombardeios, veículos de combate, pelo menos 1.100 e 133 tanques. Aí o Medvedev, claro, como ele não tem papas na língua, ele pode dizer que isso é um acesso de russofobia completamente absurdo, vindo de países que nos detestam profundamente, como Polônia, Látvia, Lituânia e Estônia, é verdade, e um exercício bem perto das fronteiras ocidentais da Rússia. Isso torna ainda mais grave. Claro, ele fala, como esses covardes da OTAN não disseram contra quem esse exercício está sendo feito. E se limitaram a um blá 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 que não diz absolutamente nada. Mas nós, Rússia, sabemos exatamente que se dirige contra nós. E a imagem que ele dá é sensacional. Eu vou reproduzir, traduzindo literalmente o que ele diz. Eles estão ameaçando a Rússia e mostrar para o porco-espinho russo um traseiro transgênero europeu bem gordo.
Palavras de Medvedev. Ou seja, em vez de ser um negócio que espanta todo mundo, na verdade, é muito significante. Ele diz por quê? Porque é brincar com fogo. Especialmente quando todo mundo que tem um mínimo de cérebro entre Washington e Bruxelas sabe, como ele diz, e é verdade, que a Rússia não vai atacar ninguém da OTAN. O poder decisório russo sabe muito bem que a OTAN, o único pretexto que a OTAN teria para lançar uma guerra contra a Rússia é invocar o artigo 5, que um ataque contra um membro da OTAN é um ataque contra todos, e, obviamente, um ataque desfechado pelo agressor russo. Isso não vai acontecer nunca. Todo mundo sabe disso, Putin fala sobre isso o tempo todo, Lavrov, etc. E o Medvedev, claro, fala com uma coloração na tradução que é absolutamente impagável, né? Ele fala, bom, se isso acontecesse, se esses exercícios são um prenúncio de uma guerra que a OTAN gostaria de lançar, então eles não têm outra saída, porque vai ser uma guerra real. E se for uma guerra real, nós vamos para cima e nós vamos acabar com seja quem for. E isso inclui gente usando capacetes da OTAN, que está brandindo as suas armas o tempo todo e na retaguarda e achando que vai escapar, porque são acessórios de um ataque contra a Federação Russa. Esses é bom eles lembrarem de qualquer tipo de provocação, como ela vai ser respondida. Bom, então, essa é a versão literalmente Born to be Wild, e aí vocês podem ouvir a música dos extraordinários Steppenwolf, colocado em termos geopolíticos, que é algo que Putin não pode fazer, nem o Ministério das Relações Exteriores pode fazer. Aí eu fiz uma ligação disso com duas análises absolutamente extraordinárias. Uma delas de um ucraniano que vive na Rússia e escreve na mídia russa, que eu tive o prazer de conhecer aqui, onde eu estou agora, nesse café, nesse restaurante café, o Rostislav Ischenko, e um analista alemão chamado Patrick Bab. Aí eu dou os links dessas análises que devem ser lidas com detalhe, porque são extremamente perspicazes, e é muito legal que elas não vêm de russos. Uma delas vem justamente de um tecnicamente ucraniano, mas que vive na Rússia, e a outra de um alemão, que vive na Alemanha. E as duas conclusões principais do Ischenko são fundamentais, porque isso nos guia para tudo o que está acontecendo agora e durante o resto desse ano 2024. O Ischenko diz claramente que hoje todos esses exércitos da OTAN, inclusive esses 90 mil que estão participando desse exercício maluco, eles têm uma capacidade de guerra real muito menor do que o exército russo tinha há 30 anos atrás. Então ele está fazendo uma comparação entre a OTAN hoje e a Rússia no começo dos anos 90, logo após a queda da União, o desabamento da União Soviética. E ele coloca claramente qual é a escolha estratégica do Ocidente como um todo. E aí a gente está falando do otanistão inteiro, dos Estados Unidos, Canadá, até toda a Europa ocidental e oriental. É uma escolha absolutamente binária e uma exclui a outra. Ou é o que eu chamo de a humilhação cósmica da OTAN, que pode acontecer esse ano ainda, até o final do ano, na Ucrânia, por uma derrota no campo de batalha, ou uma guerra total contra a Rússia, que os exércitos do otanistão inteiro não têm a menor condição de embarcar. E isso nós vemos nos respingos de news que vêm, por exemplo, da Inglaterra, da França ou da Alemanha, falando do estado absolutamente lamentável dos exércitos de todos esses principais países da OTAN. Bom, então a gente sabe que essa escolha binária é o que está tirando o sono e deixando cada vez mais desesperados
Todos esses profissionais, não profissionais e subprofissionais dessa galáxia militar de inteligência de complexo industrial militar do Otanistão inteiro, desde os Estados Unidos até as subsidiárias em Bruxelas, nas grandes capitais, na Inglaterra, na França e na Alemanha, e entre os russófobos absolutamente cães raivosos da Europa Oriental. E isso é algo que, na análise do Bab, o alemão, ele entende perfeitamente, porque ele demonstra claramente que quem pensa na Alemanha está percebendo o jogo dos americanos em relação à OTAN e mesmo da União Europeia. Os americanos estão deslocando o centro de gravidade da OTAN, que era França-Alemanha, para o leste. E qual é o novo eixo do Otanistão que... Bom, em termos morais, não vamos falar de bem ou do mal, mas diríamos o eixo tóxico, o novo eixo tóxico da OTAN é um eixo Washington, Vilnius, Varsóvia, Kiev. Ou seja, os americanos continuam, mesmo com todos os desastres da guerra, eles continuam incorporando Kiev a esses dementes raivosos da Europa Oriental, ligados a Londres e ligados a Washington. Qual é o outro lado? Ou seja, isso é algo que, por exemplo, o Medvedev não fala, o Ischenko não fala, e é muito legal que um europeu como o Bab fala diretamente. O outro lado é o que a gente o tempo todo analisa como o avanço do Sul global e o caminho para o mundo multipolar. É um eixo Budapeste, Hungria, que é fundamental, e breve será Hungria, Áustria, Eslováquia, uma parte considerável da Europa Oriental e muito interessante, uma parte que revive um pouco o Império Austro-Húngaro. Moscou, Astana, no Cazaquistão, e Beijing, Pequim. Ou seja, esses são todos personagens das novas rotas da seda, da União Econômica Euroasiática, da expansão da Organização de Cooperação de Xangai, do mundo multipolar na Eurásia e do novo mundo multipolar que está sendo desenhado desde a Turquia até Vladivostok, né? De uma ponta a outra da Eurásia inteira, menos a península. E a península da Eurásia é a Europa. Bom, as possibilidades de contra-ataque desse eixo tóxico, Washington, Londres, Vilnius, Varsóvia, Kiev, incluem algo que muito pouca gente no mundo inteiro sabe como funciona e para que serve, que é uma iniciativa que se chama Três Mares. Essa é uma iniciativa, evidentemente, que vem de think tanks americanos, centrada basicamente no Báltico, mas entra o Mediterrâneo, o Báltico e o Mar Negro. A OTAN quer controlar tudo isso. O Báltico vai ser o Mediterrâneo, talvez até uma certa parte, onde chega no leste do Mediterrâneo, os russos têm uma base extremamente bem plantada, eles jamais vão impedir um controle do leste do Mediterrâneo dos americanos. E, melhor ainda, se a gente extravasa para o... Pequena pausa do Irish Coffee. Se a gente extravasa para o Canal de Suez, o Mar Vermelho, o Bab el-Mandeb, e aí dobrando em direção do Golfo de Oman e do Golfo Pérsico, os americanos não vão ter muito futuro nessa área por causa de quem? Do eixo da resistência, onde o principal personagem é o Iêmen, que, de todas as maneiras possíveis, controla o Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho, mesmo sendo bombardeado pelos americanos e pelos ingleses. Bom, então essa história dos três mares é super perigosa. Então eu incluo nesse texto um link de uma discussão que teve muito recente com justamente membros deste eixo tóxico,
mais ou menos tentando imaginar como vai ser a capacidade deles de bloquear os três mares a acesso aos russos. Claro, isso é o que a gente chama de wishful thinking. Desejos de pensamentos de desejos impossíveis, digamos, né? Não vai acontecer. Outro pensamento de desejos impossíveis é um negócio absolutamente extraordinário que eu duvido que tenha sido noticiado no Ocidente. É um memorando secreto que vazou, evidentemente, coordenado pela London School of Economics, com ligação direta a fundações atlanticistas alemães e o USAID, que é especialista em fomentar revoluções coloridas no mundo inteiro. Eles têm um plano para, reviver a economia ucraniana completamente devastada, e ainda vai ser mais devastada durante esse ano, 2024, e transformar Kiev numa espécie de nova Singapura. Ou seja, em termos de delirium tremens, podemos dizer, é um negócio completamente absurdo. Mas os caras estão estudando isso. Isso dá uma ideia para vocês de como esses think tanks não param de soltar praticamente toda semana ou todo mês planos completamente impraticáveis que não levam em consideração não só o que está acontecendo no terreno, como o futuro reservado à Ucrânia, que é o mais negro possível. E isso é algo muito interessante que a análise do alemão Ubab entra em detalhes. O que a União Europeia está esperando desesperadamente de uma Ucrânia, digamos, pacificada? É muito legal porque ele, pelo menos, ele elenca os problemas, que são todos ligados à geoeconomia. A União Europeia precisa da Ucrânia por uma série de razões, entre elas, e essas são as principais. Eles precisam de lítio para poder, mais ou menos, organizar a balela absoluta da descarbonização da União Europeia. Todo mundo sabe que isso é uma miragem literalmente no deserto. Eles precisam das riquezas minerais da Ucrânia. A maior parte delas estão aonde? No Donbass, que eles nunca vão recuperar. O Donbass, a partir de ontem, hoje e amanhã, foi, e será e continuará a ser russo. O solo de terra negra da Ucrânia, que é um dos solos mais produtivos do planeta, aí entra um problema seríssimo. Esse solo não vai ser controlado pelos europeus. Esse solo vai ser controlado por americanos e eles já controlam boa parte do solo porque a BlackRock basicamente comprou tudo. A BlackRock, Cargill, Monsanto, etc. O solo ucraniano basicamente pertence a grandes corporações americanas e a grandes fundos de investimento. As rotas marítimas, super importante. Eles acham que eles vão poder ter alguma influência controlando pelo menos uma parte do Mar Negro, onde a Ucrânia, que ainda pertence à Ucrânia. Se, e isso é um se que pode ser resolvido ainda em 2024, se não em 2025, Odessa for conquistada pelos russos, o que é algo que é muito interessante quando a gente vê o presidente Putin falando diretamente que Odessa é uma cidade russa. Odessa é uma cidade russa, sempre foi uma cidade russa, e a maioria da população é russófona. E é ligada, tem laços extremamente próximos, culturais, políticos, econômicos, com a Rússia. Então, a União Europeia precisa de tudo isso, e ainda por cima, o principal, a mão de obra barata de uma Ucrânia esfacelada. Ou seja, os ucranianos vão ser escravos pagos uma miséria em hryvnias, que não vale absolutamente nada, para abastecer a economia alemã e europeia, trabalhando ao máximo e sendo uma espécie de maquiladora ucraniana para, reverter o buraco em que está a União Europeia no momento e fazer a União Europeia crescer de novo. Então, tudo isso é o que eles estão sonhando e que não vai acontecer. Porque todos os indícios do que está acontecendo no terreno no momento dizem que esse é o ano decisivo, não só para uma possível ofensiva russa em vários estágios,
uma ofensiva russa em forma de pinça, se continuar ainda no mesmo esquema camaleão e máquina de moer carne, dizimar completamente as forças armadas ucranianas, todos os cenários daqui para frente, eles determinam um predomínio russo da situação no campo de batalha e digamos, na circunscrição geoeconômica do futuro da Ucrânia. Nada vai acontecer até as eleições americanas, com certeza, e a conclusão, mais ou menos, é uma conclusão direta no caso do Ischenko e no caso do Bab, e indireta no caso do Medvedev. Não vai ter um processo de paz ou negociação sobre a Ucrânia esse ano de maneira nenhuma. Não tem a menor chance. E para o ano que vem, ainda isso depende dos resultados das eleições americanas. Com todo aquele blá 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 de Trump, claro, ele pode pegar um telefone e falar: estou indo aí para Moscou encontrar você, Putin. Eles sentam, Putin vai ouvir tudo que o Império promete e vai basicamente dizer para Trump, com quem ele se dá muito bem: olha, você pode prometer o que vocês quiserem, mas a gente não acredita em nada. Olha o recorde histórico aqui. A gente não acredita em absolutamente nada do que vocês falam, do que vocês assinam, do que vocês prometem. Então é impossível ter uma negociação sem garantias de grilhões de ferro de que isso vai ser implementado. O que no caso do Império é impossível. Então isso dá para vocês eu diria o big picture do que está acontecendo nessa guerra de procuração que agora é admitida finalmente por todos não só pelos melhores analistas russos, ucranianos, chineses, mas também pelos melhores analistas ocidentais, como o Emmanuel Todd, que nós já discutimos no Pepe Café, como o Patrick Bab, alemão, como excelentes analistas italianos, que infelizmente eles têm uma presença reduzida e podem ser lidos apenas em canais do Telegram italianos, jamais na grande imprensa, mas pelo menos a gente vê que tem nichos de pensamento sólido, pós-iluminismo e virando pós-modernismo de ponta cabeça, que entendem perfeitamente a situação extremamente complexa no terreno e o fato de que está tudo derivando para o lado da Rússia e do jeito que a Rússia quer. O que a gente não sabe, nem mesmo em Moscou, isso ninguém sabe, é a duração desse processo, se vai ser o ano inteiro de 2004, se extravasa para 2025, como isso vai ser organizado, até onde a Rússia quer avançar, se isso para mais ou menos em apenas o controle total do Donbass ou se avança, se isso vai levar o famoso todos os caminhos levam a Odessa, e evidentemente como vai reagir a Federação Russa se essa promessa tóxica, da tóxica Vitória Nuland, de ataques terroristas dentro da Federação Russa, se a paciência do urso vai chegar a um ponto onde aí sim, aí a gente vai entrar no terreno Medvedev. Aí vocês podem cantar Born to be Wild bem alto, porque aí tudo vai estar explodindo no espaço, literalmente. Bom, moçada, esse foi um resumo do que está acontecendo em Moscou e em volta, ou aqui perto, a 1000 quilômetros daqui, no Donbass. Assinem o canal, vamos fazer esse canal crescer. Eu agradeço sempre a vocês, porque é um canal muito novo e já tem uma audiência enorme. E o legal é a gente ter um número de assinantes que seja paralelo ou equivalente ao número de visualizações para cada um dos Pepes Cafés. Então, Irish Coffee, Underground Moscou, neve lá fora, quentinho aqui dentro. Um grande abraço a vocês todos e até o próximo. Tchau, tchau.